Então a gente está recebendo para conversar com a gente agora o economista Igor Lucena. Igor, bom dia e mais uma vez obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Ô Igor, da última vez em que nós conversamos até agora, algumas coisas mudaram, né? Israel tem recebido quase que cotidianamente o apoio de líderes das maiores potências econômicas e militares do mundo, consequentemente também algumas delas, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, numa tentativa de, pelo menos, concentrar, com outros países do mundo também, não é? Há uma tentativa, pelo menos, de concentrar, circunscrever o conflito a esse território onde ele está acontecendo agora. Do ponto de vista econômico, qual é a percepção da comunidade internacional, do mercado, do empresariado sobre as perspectivas do que pode vir a acontecer? Um agravamento da guerra, do ponto de vista territorial e do prazo também, uma guerra mais longa, como disse hoje o primeiro-ministro Netanyahu. Bom, do ponto de vista econômico, o que nós vamos assistir agora é um chamado período de indefinição. Os agentes econômicos, sejam eles investidores, empresários ou pessoas que de fato entendem o conflito como uma ameaça aos negócios, estão bastante preocupados com quais serão as consequências de longo prazo. Existe uma possibilidade real de que, se outros países entrarem no conflito, a gente pode ter aumentos significativos no barril de petróleo. Por exemplo, se o Irã, de fato, entrar diretamente, até mais de $30 pode subir o valor do barril de petróleo hoje, que seria uma catástrofe. Agora, a gente está falando de uma tentativa de vários países e essas visitas políticas, tanto do presidente Joe Biden quanto do premier Rishi Sunak, têm um objetivo claro de impedir que outras nações entrem no conflito e fazer uma espécie de meio termo. Agora, quando a gente olha dentro do mercado de títulos, a gente assistiu ontem os chamados treasuries americanos, os títulos de juros de longo prazo da dívida americana chegarem em patamares históricos. Em parte, isso tem a ver com o endividamento americano, que está muito alto, porém, um dos pontos principais que nós assistimos é que esses efeitos da guerra começam a impactar os mercados de títulos. Então, bolsas vão começar a cair, há uma possibilidade de que o crescimento de empresas de capital aberto fique limitado, que esse conflito ele dure muito mais do que se espera, e, além disso, países como os Estados Unidos vão ser forçados a gastar mais recursos, incorrer em mais dívida. E tudo isso gera instabilidade nos mercados. Então, de uma maneira prática, há um sentimento de que esses conflitos podem, sim, não só limitar o crescimento econômico do mundo, mas também contribuir até mesmo com o aumento da inflação global. Lembrando que, apesar de que no Brasil a gente está vendo um movimento de decréscimo da inflação, no mundo inteiro ainda está sendo bastante pressionada, principalmente nos países desenvolvidos que ainda estão subindo taxas de juros. Então, é um momento extremamente complicado e tudo vai depender de tempo e prazo para que isso ocorra. Entretanto, o que nós assistimos hoje, que infelizmente não contribui, é muitas informações mal divulgadas em redes sociais, em muitos casos tentando comparar o Hamas com Israel como se fossem a mesma coisa, a questão do hospital recente que aparentemente não explodiu, tudo isso inflama mais as redes sociais, faz com que tenham atentados na Europa, e tudo isso estressa bastante os mercados e faz com que os efeitos políticos e geoeconômicos transcendam as regiões do Oriente Médio e cheguem até mesmo em outros continentes. Agora, Igor, falando um pouco do contexto político, ou falando mais um pouco sobre esse contexto político, ontem nós tivemos a rejeição de mais uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução apresentada pelo governo brasileiro. Anteriormente, uma resolução da Rússia havia sido rejeitada também. E talvez o governo brasileiro se debruce, não sei se você tem informações sobre isso, na proposição de um novo documento. Eu queria ouvir de você qual o impacto da rejeição de mais uma resolução para tentar pacificar esse conflito. Se ela tivesse sido aprovada, haveria algum efeito prático para pacificação dessa guerra?
Eu acho muito difícil a gente falar em pacificação nesse momento. Acho que se esse documento tivesse sido aprovado, a gente teria talvez uma abertura do corredor humanitário, talvez diminuiria a pressão dos países árabes em cima de Israel. Entretanto, depois do que nós assistimos, uma máquina de propaganda muito negativa do Hamas, que infelizmente contaminou até alguns meios de comunicação estrangeiros, criou-se uma situação muito radical, aonde uma quantidade específica de pessoas, principalmente no mundo árabe, não importam mais se quem são os culpados dos ataques agora. Há uma visão em uma parte do mundo de que Israel é o inimigo, e que dificilmente isso vai ser alterado. Por outro lado, quando a gente vê os ataques de Israel, eles se colocam hoje em uma situação muito parecida com o que a gente viu na Batalha do Yom Kippur. Se Israel parar agora e negociar com o Hamas sai fortalecido. Aquelas pessoas que estão presas e que são vítimas de vários países estarão jogadas à própria sorte, e novos ataques contra o Estado de Israel vão se intensificar, vão voltar a acontecer. Isso será uma vitória do Irã e será uma vitória de todas as nações não democráticas. Então, nesse momento, o que é mais provável, e principalmente com o apoio do Ocidente, é uma batalha midiática que vai ocorrer mostrando o direito de Israel de se defender, e isso sim foi um ponto fundamental defendido pelos Estados Unidos naquele momento. E por outro lado, nós vamos assistir que Israel vai continuar o conflito até o que ele imagina destruir toda a capacidade operacional do Hamas dentro da faixa de Gaza. Lembrando que os palestinos são prisioneiros do Hamas na faixa de Gaza. A gente não está assistindo um conflito entre Israel e os palestinos, e sim entre Israel e radicais do Hamas, que utilizam israelenses e palestinos em uma jornada absurdamente radical e terrorista. Então, do meu ponto de vista, esse conflito vai continuar, vai ser apoiado pelas grandes potências, porém, vai existir nos próximos dias, acho que alguma resolução ou algum sistema para, de fato, entrar ajuda humanitária para os inocentes dentro desse período. Chama muita atenção o fato de que nem a Jordânia, nem mesmo o Egito, países de maioria muçulmana, não querem receber os palestinos. Eles entendem que há um risco muito grande geopolítico, e por causa disso a situação fica muito mais séria. Acho que vamos ter que esperar a próxima semana para uma nova resolução, mas principalmente essa semana vai haver um debate dos países árabes dentro de um conselho consultivo que existe dentro da região, e há uma divisão muito clara em países árabes que estão tentando mediar esse conflito e outros que são extremamente radicais contra Israel, como é o caso do Irã. Pois é, enquanto ninguém aceita recebê-los, eles continuam aí com alvo no peito, e muitos deles chegando aos hospitais completamente destroçados pelas explosões, ou pelo efeito imediato das bombas, ou pelos incêndios, pelas demolições que acontecem, como a gente está mostrando ao vivo mais uma vez. Agradecemos ao Igor Lucena, que é economista, especialista, para nos ajudar a entender um pouco mais do contexto do conflito, das consequências econômicas deste conflito, que acontece numa área importantíssima do ponto de vista econômico, da infraestrutura do mundo, uma área riquíssima em produção de petróleo, dentre outras coisas, mas especialmente na produção do petróleo. Enquanto os países não aceitam receber os palestinos refugiados, como eu disse, eles continuam com um X nas costas, muitos deles viraram alvos dos dois lados, né? E aqui, sem entrar no mérito, a discussão não é essa aqui, né? Mas a discussão é que tem muita gente inocente pagando um preço e nem sabe exatamente o porquê, como ficou evidente nas imagens que nós mostramos agora há pouquinho, né? Para quem eventualmente tiver alguma dúvida, basta procurar a nossa transmissão no YouTube e voltar um pouquinho no tempo. Ou a gente pode até recuperar essas imagens daqui a pouco, né? Lari Panzani e Edu Petreri, nossa editora-chefe e nosso diretor de TV aqui, porque as imagens não deixam dúvidas da quantidade de inocentes que estão pagando com a vida, com a saúde, pelo que está acontecendo, e de adultos que são feridos também, ou que veem seus filhos, seus netos serem atingidos
Nós mostramos aqui imagens de bebê de 3, 4 meses, de crianças de 5, 6 anos, chegando a esse hospital aí agora há pouquinho, cobertos de fuligem, certamente, como eu disse, resultado de demolições de imóveis que foram colocados ao chão, construções que caíram a partir das inúmeras explosões que acontecem e continuam acontecendo neste conflito que hoje ultrapassou uma marca triste e importante. Já são mais de 5 mil mortos dos dois lados.